Você já sentiu que alguém arrancou sua essência, como se tivesse sido sugado emocionalmente até o último resquício de si mesmo? Narcisistas não apenas ferem, eles invadem, manipulam e corroem. E o pior, fazem isso sorrindo enquanto você se desfaz por dentro. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de devolver tudo isso? Sem levantar um dedo, sem gritar, sem perder sua dignidade? Carl Jung dizia que quando a sombra é reconhecida, ela perde o poder de dominar. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Você não vai apenas se vingar, vai transcender. Mas para isso, precisa estar disposto a olhar de frente para a parte mais sombria de si, onde mora a força que o narcisista jamais poderá controlar. Imagine inverter o jogo. Imagine o narcisista sendo consumido pela própria insegurança, pela própria sede de controle. E você, frio, silencioso, inalcançável. A verdadeira vingança, segundo Jung, não é o ataque impulsivo, mas a elevação consciente. A sua transformação é o castigo mais cruel para quem achava que você seria eternamente fraco. Este vídeo não é sobre ódio, é sobre poder. E você está prestes a descobrir como resgatar o seu. Essas 5 táticas não são comuns. São estratégias psicológicas embasadas na própria estrutura da psique humana, que Carl Jung desvendou ao longo de toda a sua vida. Aqui, você vai entender como usar o próprio ego inflado do narcisista contra ele, como fazer com que ele desmorone sem sequer entender de onde veio o golpe. Tudo isso de forma silenciosa, calculada e absolutamente impiedosa. Você não precisa se rebaixar para vencer. Na verdade, o maior erro é tentar lutar no mesmo nível de destruição do narcisista. O seu trunfo está em algo que ele não tem: autoconhecimento. E quando você entra em contato com isso, não só se liberta, mas também passa a ser uma ameaça real para quem vive do controle emocional dos outros. Jung diria: aquilo que você nega, o domina. Aquilo que você aceita, o transforma. Então, se você chegou até aqui, é porque alguma parte dentro de você já está pronta para virar o jogo. Mas esteja avisado, uma vez que você aprenda essas táticas, não haverá mais retorno. Você deixará de ser vítima para se tornar o enigma que o narcisista jamais poderá decifrar. O silêncio não é ausência. Para Jung, o silêncio é um grito da alma quando ela já entendeu tudo. E no campo de batalha contra um narcisista, o silêncio se torna a arma mais letal. Narcisistas vivem da reação. Eles se alimentam da sua dor, da sua resposta, da sua tentativa de explicar ou se justificar. Quando você silencia, você corta a principal fonte de suprimento narcísico. De repente, aquilo que o mantinha no controle desaparece, e ele começa a ruir por dentro. Mas atenção, esse não é um silêncio qualquer. É um silêncio estratégico, consciente, quase ritualístico. É quando você escolhe não responder, não rebater, não se explicar, mesmo quando tudo em você quer gritar. É um treinamento de força interior. Jung dizia que o inconsciente clama por expressão, mas cabe ao ego disciplinar a forma como isso será feito. Aqui, o ego se curva à sabedoria do self. E o silêncio, nesse contexto, é sinal de domínio absoluto sobre si mesmo. O narcisista entra em crise porque, de repente, ele não sabe mais onde está sua vítima. Você desaparece emocionalmente. E isso o confronta com o próprio vazio interior. Pela primeira vez, ele olha para si e não encontra eco. E Jung já nos alertava. Aquilo que reprimimos no inconsciente retorna, mas retorna com força. A ausência da sua reação o obriga a olhar para sua própria escuridão. No fundo, o narcisista não teme a perda do outro. Ele teme perder o controle. Quando você silencia, você tira dele exatamente isso.
Ele começa a criar cenários, a imaginar conspirações, a se desesperar. E é aí que o jogo vira. Porque agora ele se tornou escravo daquilo que antes usava para te controlar. A dúvida, a insegurança, o medo da rejeição. Você não precisa gritar para ser ouvido. O silêncio, bem conduzido, faz o narcisista ouvir tudo aquilo que ele mais teme, a própria verdade ecoando dentro do vazio que ele mesmo criou. Jung dizia que tudo aquilo que tem poder sobre nós está atrelado ao valor emocional que damos. A segunda tática é a indiferença emocional, e ela exige uma transformação interna profunda. Você precisa arrancar da alma toda necessidade de aprovação vinda daquele que te feriu. O narcisista só sobrevive quando percebe que ainda é importante. Quando você se torna indiferente, ele deixa de existir no seu campo psíquico. A indiferença verdadeira não é fingida. Ela é construída a partir da compreensão de que o outro não tem mais permissão para definir quem você é. É preciso separar a imagem projetada do seu verdadeiro eu. Chamava isso de processo de individuação. O momento em que você rompe com as máscaras impostas e passa a ser aquilo que realmente é, sem depender do olhar externo. Ao demonstrar que você não sente mais nada, nem raiva, nem tristeza, nem saudade, você quebra o maior pilar da manipulação narcísica, a instabilidade emocional. O narcisista testa, cutuca, provoca, mas quando percebe que não há mais efeito, ele perde completamente a referência. Ele começa a sentir que perdeu o poder. E para ele, isso é devastador. Essa tática exige prática. Vai doer no início. Mas lembre-se, cada vez que você escolhe não reagir, você reafirma para seu inconsciente que aquele ciclo está encerrado. Você não é mais o mesmo. E isso, para Jung, é símbolo de transformação autêntica. Um sinal de que o ego não está mais no comando, mas sim a consciência superior. Quando você se torna inacessível emocionalmente, o narcisista entra em colapso interno. Ele precisa desesperadamente de um reflexo para se sentir vivo. E agora, tudo o que ele vê é um espelho vazio. E esse vazio o assombra. Parte 3. A tática da superioridade silenciosa. Cresça na sombra dele. Nada destrói mais um narcisista do que ver a sua suposta vítima crescer, florescer e evoluir, sem ele. Jung afirmava que o verdadeiro crescimento não é aquele que acontece para provar algo ao outro, mas aquele que nasce do reencontro com o próprio self. E essa é a sua arma agora, o seu desenvolvimento pessoal. Comece a prosperar em silêncio. Mude seu corpo, sua mente, seus hábitos. Estude, construa, invista em si. Tudo aquilo que o narcisista tentou destruir em você deve agora se transformar em sua maior força. O narcisista acredita que deixou um rastro de ruína. Quando vê você florescendo onde ele esperava devastação, ele entra em crise existencial. É como se seu próprio valor entrasse em colapso. Mas não se trata apenas de crescer externamente. O verdadeiro golpe é psicológico. Jung nos ensina que o inconsciente do outro percebe o nosso movimento, mesmo sem palavras. Sua presença muda, sua energia muda. E isso é sentido. O narcisista sente que perdeu o controle sobre algo que já não é mais dele. E isso corrói o ego inflado dele por dentro. Se você conseguir crescer sem a necessidade de ser visto, você já venceu. Porque o narcisista vive para ser notado. E ver você prosperando sem jogar luz sobre isso é, para ele, uma humilhação silenciosa. Você quebra a lógica de poder, mostrando que a sua felicidade não depende mais dele, nunca mais dependerá. A sua evolução é o castigo mais refinado, não por vingança, mas por justiça interna. Jung diria que é nesse ponto que a alma retorna para casa, livre das amarras do passado. Carl Jung revelou ao mundo o poder da sombra, o lado inconsciente, reprimido, que projetamos nos outros.
Narcisistas são mestres em projetar. Jogam em você tudo aquilo que não aceitam em si mesmos. A quarta tática é a devolução. Devolva a sombra. Faça com que o narcisista olhe para ela, mesmo que isso o destrua. Isso não significa atacar, mas espelhar. Quando ele tentar manipular, responda com lucidez. Quando ele mentir, confronte com fatos. Quando ele zombar, sorria com piedade. Tudo isso deve ser feito sem emoção, sem drama, sem apego. Apenas espelhe. O inconsciente dele começará a perceber algo que o ego tenta esconder, que o monstro não está fora, mas dentro. A sombra é aquilo que o narcisista mais teme. E quando você se torna o espelho que a reflete, ele sente pânico. Jung dizia que enfrentar a própria sombra é o trabalho mais difícil que existe, e você se torna o catalisador desse processo. Ele não suportará a visão da própria feiura, e isso o enfraquecerá dia após dia. Essa tática exige consciência. Você precisa estar emocionalmente blindado, porque o narcisista vai tentar te desestabilizar, vai tentar inverter o jogo. Mas se você continuar espelhando de forma calma e inteligente, ele desmorona. Porque agora o campo de batalha é interno e ele nunca soube lidar com isso. Devolver a sombra não é vingança, é apenas devolver ao outro aquilo que é dele. E nesse processo você se liberta, porque deixa de carregar culpas, dores e feridas que nunca foram suas. A quinta e última tática é, paradoxalmente, a mais cruel e também a mais libertadora: o desapego absoluto. Não há destruição maior para um narcisista do que a certeza de que você não sente mais nada, nem amor, nem ódio, apenas indiferença plena. Jung dizia que o verdadeiro amadurecimento ocorre quando deixamos de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Você não precisa mais provar nada. O narcisista perde toda a força quando você aceita que a ferida já não dói. E isso só acontece quando você abandona a ilusão de que um dia ele irá mudar, pedir perdão ou reconhecer o que fez. Ele não vai, e você não precisa mais disso. O desapego é o corte final. É quando você não apenas sai da relação, mas sai dela psicologicamente. Sai do jogo, sai do labirinto. Para Jung, esse é o momento em que o ego morre e o self nasce. Você não é mais um fragmento tentando se encaixar. Você se torna inteiro. E inteiros não precisam se vingar. Eles apenas seguem. Mas veja bem, o desapego aqui é estratégico. Ele é a sentença final. O narcisista sente. Ele percebe que perdeu o controle para sempre. E isso o destrói mais do que qualquer resposta emocional. Porque agora você está fora do alcance, invisível, intocável. E é nesse ponto que você realmente vence. Porque a sua cura não foi construída no campo do ego, mas nas profundezas do seu inconsciente. Você renasceu e o narcisista se perdeu. Se você chegou até aqui, já não é mais a mesma pessoa que deu o play neste vídeo. Porque agora você conhece o campo de batalha invisível onde o narcisista opera e, acima de tudo, compreendeu que a verdadeira vitória não é sobre o outro, mas sobre si mesmo. Através do silêncio, da indiferença, do crescimento, da devolução da sombra e do desapego, você não apenas recupera seu poder, você o transforma em algo que não pode mais ser tomado. Jung ensinava que o sofrimento não é em vão. Ele é o prenúncio da individuação, o nascimento da sua nova identidade. O que o narcisista fez com você foi real, a dor foi real, mas o que você faz com isso agora é escolha sua. E é aí que mora o poder que ele jamais poderá tocar. Você aprendeu que a vingança mais cruel não é a raiva, é a reconstrução. É mostrar que, apesar de tudo, você ainda é capaz de amar, de crescer, de rir, de recomeçar. E mais importante, de fazer isso sem ele. Você se tornou um mistério onde antes havia apenas controle.
Jung dizia que o mal só tem poder quando é inconsciente. E agora você está consciente. Você vê os jogos, as armadilhas, os ciclos e não entra mais neles. Você se tornou um ser inteiro, alinhado à sua essência, guiado não pelo ego ferido, mas pela sabedoria profunda da alma. Isso, para o narcisista, é o fim. E para você, é o início. O início de uma vida onde você não vive mais como vítima, mas como criador do seu próprio destino. Guarde essa verdade. Ninguém tem poder sobre quem se conhece. Ninguém domina quem fez as pazes com a própria sombra. Você não precisa se igualar a quem te feriu. Precisa apenas se superar, porque enquanto o narcisista tenta sobreviver dentro do próprio vazio, você agora é casa cheia. E isso é insuportável para ele. Mas para você, é liberdade. Se essa mensagem falou com a sua alma, te tocou de alguma forma, não silencie. Comente aqui embaixo o que mais te impactou. Compartilhe este vídeo com alguém que precise despertar desse mesmo ciclo. E se você quer continuar nessa jornada de consciência e libertação, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, vamos explorar a psique humana com a profundidade que Carl Jung nos ensinou. Curta este vídeo, não por obrigação, mas como um sinal de que você escolheu sair da escuridão. Hoje, você se viu, e isso muda tudo.